Fala pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui, espero que vocês estejam bem. Pessoal, esse assunto de simplificação de frações algébricas, ele gera um pouco de resistência, novamente por causa da divisão, tá? Sempre que a gente trabalha frações, há uma certa resistência por causa da divisão. Então, como eu disse para vocês, muitos de nós temos dificuldades em dividir, tá? Agora, podemos ser ótimos multiplicadores, mas na hora de dividir a gente se enrola. Bom, já tem pessoas que não têm essa dificuldade porque conseguem enxergar o processo contrário, tá? Você tem lá R$18 dividido para duas pessoas, vai dar quanto para cada uma? 9. Só que aí o cara não consegue, eu comprei 3 guaranás naturais lá na cantina, deu R$15. Poxa, eu não sei quanto custou cada um. Mas aí, se dois amigos seus na sala de aula falam assim: pô, compra pra mim lá um negócio, o outro pede: eu também quero, você vai comprar isso? Então compra pra mim também. Então você vê, poxa, eu vou ter que comprar 3, então custa R$5, 3 vezes 5, 15. Olha aí, você fez a conta certinha. Só que na hora de fazer uma divisão, você já sente uma certa dificuldade. Então, assim, o segredo para a divisão é você conseguir sempre enxergar o processo inverso, que é a multiplicação, tá? Se a pessoa pede para você dividir R$10 para duas pessoas, você vai falar assim: poxa, 2 vezes quantos reais que vai dar 10? 2 vezes 5. Se a pessoa tem 6 balas e quer dividir para 3 pessoas, você vai falar: poxa, 3 vezes quanto vai dar 6 balas? 3 vezes 4? Não, vai passar. 3 vezes 3? Não, vai dar 9, vai passar. 3 vezes 2? Opa, 3 vezes 2 dá 6. Então, se ele quer dividir 6 balas para 3 pessoas, vai dar 2 balas para cada pessoa, tá? E assim, às vezes é uma coisa mais cultural. A pessoa já vê a divisão e já fala: não, isso é muito difícil, não consigo fazer isso, nunca aprendi. É super normal. Super normal a gente ter uma certa resistência, porque é nosso mesmo, é do ser humano você ter uma certa resistência, porque coisas novas dão mais trabalho, geram um incômodo na nossa mente quando a gente vai aprender uma coisa nova, tá, pessoal? Então aqui nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando muito isso. E qual é o problema aqui? O problema aqui é que você tem que ver como você absorveu a matéria anterior de fatoração, tá? Por quê? Porque tá vendo aqui o que ele tá fazendo? 4a à quarta, ele tá botando 2, 3, 4a. B ao quadrado é a mesma coisa que b vezes b. Então aqui você já tem que ter um entendimento sobre potências, tá bom? Você vê aqui, que b ao quadrado é b vezes b. E você vê que a à quarta, 4 tá mandando o a se multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Não tem quando eu boto pra vocês 2 ao quadrado? Aí vocês botam lá 2 vezes 2. Quando eu boto 5 ao quadrado, vocês botam 5 vezes 5. Pessoal, com as letras é a mesmíssima coisa, tá bom? Não tem nada de diferente aqui não. Mesmíssima coisa aqui, a à quarta, a vezes a vezes a vezes a. Professor, então se você botasse aqui 2 à quarta seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você só tá botando uma letra no lugar. Isso fica mais fácil. Entendeu? Eu não entendia depois de um tempo por que eu não gostava de letra no lugar de número. Porque eu nunca era muito bom ali no colégio com conta. Como meus amigos faziam conta, botava 9 à quarta que o cara já conseguia responder rapidão. E quando tinha letra, era para eu ter vantagem. Só que eu tinha essa resistência. Eu falava: não, é difícil, eu não sei fazer. Só que depois que eu fui ver que era mais fácil. Por quê? Porque eu não estou fazendo conta. 4 vezes A, não sei o valor de A. Então não posso somar, não posso subtrair, não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é simplificar. Se aqui o A for 2 e aqui o A for 2, eu posso cortar um com o outro. 2 dividido por 2, 1. Então, o que eu estou fazendo aqui é a simplificação. Olha como é que fica bem mais fácil, tá? Você, em vez de fazer conta como se fosse 9, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Poxa, então é A vezes A vezes A vezes A, então eu vou ficar trabalhando com as letrinhas aqui. A questão é, por que eu não gostava? Porque eu tinha um pouco de
de resistência e também de preguiça. Então eu, por exemplo, às vezes não entendia o que era esse númerozinho aqui em cima, o b ao quadrado, e não falava nada com ninguém, entendeu? Poxa, se eu falar isso aí, o pessoal vai rir de mim, vão achar que eu tô fazendo corpo mole, detesto isso, essas coisas na escola. Super normal, tá? Na vida de um jovem, ele ter uma dúvida básica e não querer sanar ela, tá bom, gente? Não é uma coisa incomum, não é uma coisa de uma pessoa que é burra, nada disso. Muitas vezes é a nossa timidez, a nossa vaidade, tá? Então, assim, super entendo. Quem tá com uma dificuldade em entender ainda o que é potência, não tem problema. A gente vai e volta aqui no conceito disso e explica como surgiu, tudo sobre isso, tá? Quem já entendeu, beleza. Não tem mistério, tá? Quem entendeu vai ser sempre isso. Esse númerozinho aqui em cima tá mandando a base grandona se repetir, tá? Então, ó, aqui embaixo o A vai se repetir quantas vezes? 3. 1, 2, 3. O B vai se repetir quantas vezes embaixo? 5. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. E o C? Aqui tem um 1, tá? Quando não tem nada, a gente tem um 1. Então o B vai se repetir, ó. O C vai se repetir, ó, uma vez. Tranquilo, pessoal. Eu dou uma pausa de vez em quando pra vocês respirarem. Eu sei que eu falo pra caramba e falo muito rápido às vezes, mas é porque a gente tem que ter um certo dinamismo aqui, tá bom? Porque é um assunto delicado mesmo. É como eu disse pra vocês, quem tem dificuldade não tem problema. Por exemplo, professor, aqui é 4, o certo era fatorar o 4. Do jeito que eu entendi, eu tinha que botar aqui 2 vezes 2, certíssimo, tá? Mas a pessoa olha pra cá e já vê que é um 3. Bom, o 2 não vai dar pra cortar com 3, o 4 também não dá. Pra eu cortar com 3 tem que ser um número que, somado os algarismos dele, dê pra dividir por 3. Por exemplo, 42 não. 4 mais 2, 6. Tá vendo? 4 mais 2, 6. 6 dá pra dividir por 3, tá? 1 mais 8, 9. 9 dá pra dividir por 3, então 18 não dá, tá? Então aqui a gente viu 4 não dá pra dividir por 3. Então nem preciso ficar cortando muito aqui, porque não vai dar pra cortar embaixo. Nossa ideia aqui é o que? Olha lá o título: simplificação de frações algébricas, tá bom, gente? Então, pessoal, é muito importante isso daqui, tá bom? Quem já entendeu pode acelerar um pouquinho o vídeo, não tem problema. A questão é que não dá pra gente ignorar, porque vamos dizer que metade dos alunos não entendem isso, não entendem o que é uma potência, não entendem como simplificar. Então eu não posso aprofundar. Como assim aprofundar? Dá para aprofundar isso aqui? Dá um pouquinho. Por exemplo, em vez de você botar 4 vezes um monte de A, você pode botar 4 vezes. Tá vendo aqui embaixo é o cubo? O que você pode botar em cima? 4 vezes A ao cubo vezes A. Tá bom? E aí começa a entrar o que? Qual a propriedade que entra aqui? Bases iguais. Então eu tenho A ao cubo vezes A base é igual o A e o A. Então eu tenho duas bases iguais, A e A. E aí eu tenho ao cubo vezes A elevado a 1. Quando eu tenho a multiplicação de bases iguais, eu repito as bases e somo os expoentes. Então vai ser 3 mais 1, 4. E aqui, ó, eu já tenho 3. Então eu cortaria A ao cubo de cima com A ao cubo de baixo. Show, pessoal? Deu para entender? Então, você fez o mesmo com o B ao quadrado, não fez? Tenta fazer, só pra gente ver como é que ficaria. Ué, professor, mas não dá, porque agora o menor está em cima. Aqui você fez porque o menor estava embaixo. Você botou A ao cubo vezes A, e aqui 3 vezes A ao cubo. Cortou o A ao cubo de cima com o A ao cubo de baixo. Mas o que impede a gente de fazer o mesmo no B? Tá vendo aqui? B vezes B não é a mesma coisa que B ao quadrado? Então eu poderia fazer B ao quadrado em cima, B ao quadrado embaixo. Só que embaixo ainda tem mais 3 vezes aqui, ó, se multiplicando ainda. Então seria B ao quadrado vezes B ao cubo. Pessoal, repetindo a nossa propriedade, tá?
Bases iguais. O que é que eu faço quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais? Eu repito a base e somo os expoentes. Então eu tenho b ao quadrado vezes b ao cubo. Por que eu estou falando isso? Para a gente fazer a prova real, tá bom? Eu gosto sempre de trabalhar assim, com prova real. Vamos ver se o que eu estou fazendo está certo. B ao quadrado vezes b ao cubo. Bom, bases iguais, então vou repetir o b e os expoentes eu vou somar. 2 mais o 3. Aqui tem 3 b's se multiplicando. Então vamos lá. Bateu certinho. Posso dar continuidade. Então agora eu estou trabalhando o b, só o b. Então vai ficar b ao quadrado embaixo e b ao quadrado em cima. Tá bom? Então, o que eu posso fazer? Cortar o b ao quadrado de cima com b ao quadrado de baixo. Tá? Pessoal, quem ainda tem uma certa dificuldade em fazer isso, em colocar numa forma visual mais amigável, não tem o mínimo problema. Tá? Você pode continuar aqui, ó, 4 vezes a vezes a vezes a vezes a. E se tiver 70, por que eu estou fazendo isso? Porque eu ia falar que se tivesse 70 para você fazer 70 vezes, não dá, tá? Então se tiver um número aqui maior que 10, você tenta fazer isso que eu estou falando, tá bom? Se tiver um número maior que 7, você tenta chegar aqui, poxa, aqui tem a 7 e aqui tem a 6. Eu posso a 7 eu posso escrever como a 6 vezes a, tá bom? Então, professor, entendi, que eu não preciso ficar escrevendo um monte de a aqui. Exato, se você tiver a 70 e embaixo a 71, o que você pode fazer? Colocar a 70 aqui e embaixo você vai colocar a 70 vezes a. Professor, se eu tiver a elevado a 75 sobre a elevado a 70, ó, embaixo você vai sempre fazer pelo menor. Então você vai fazer pelo 70 que está embaixo. A elevado a 70 embaixo, em cima vai ser a elevado a 70 vezes a elevado a 5, né? Se eu falei 75 é isso. Então você vai cortar o a 70 de cima com a 70 de baixo e vai ficar só com a 5 em cima. Os a's de baixo irão sumir. Tá? Então olha só como é que a gente consegue fazer um número absurdo, um cálculo absurdo, sem precisar estar ali desenvolvendo contas. Agora se fosse 9 elevado a 75 e 9 elevado a 70, aí já me complicava, porque eu não era muito bom com conta, com número. Então ficar fazendo tabuada do 9 ainda, poxa, que judiação. Então pessoal, não se traumatizem aqui com essas letras, tá bom? Não fiquem assustados com letras. E é um assunto importante e muito simples, tá bom? Não vou falar para vocês que cai sempre frações algébricas, mas sempre vai ter ali, vamos dizer que de uma prova de 100% do assunto matemática, você sabendo isso daqui, você consegue acertar 5% a mais que a maioria, 10% a mais que a maioria, tá bom? E isso abrevia muito o seu caminho, tá bom? Então olha aqui, ó. Você vai ver x ao quadrado mais x. E professor, agora começou a complicar, porque eu não sei fazer isso. Sabe sim, você sabe. Você acabou de aprender lá sobre fatoração, tá? E na questão de fatoração sobre fatoração com números e letras, você também aprendeu, tá? Então, no caso de fatoração só com números, a gente aprendeu o quê? Pega o 18 e bota aquela barra assim, ó, quando a gente fazia o MMC e o MDC, né? Decomposição em fatores primos, tá? 2, porque 18 dá para dividir por 2, vai dar 9. Agora o 9 que está aqui não dá para dividir por 2, só dá para dividir por 3. Então vai ser 9 dividido por 3, vai dar 3. 3 também não dá para dividir por 2, mas vai dar para dividir por 9. Então, quer dizer, vai dar para dividir por 3, então vai ser 2 vezes 3 vezes 3, tá? E olha aqui o 42, 2 vezes 3 vezes 7, olha que legal. Cortei o 2 com 2, cortei o 3 com 3, sobrou 3 sétimos. Então eu simplifiquei essa fração. E aqui, ó, na questão das incógnitas, quando a gente tem variáveis aqui, x, y, z, vai ser a mesmíssima coisa. Só que a gente tem que saber como colocar eles de uma forma fatorada, para facilitar, tá bom?
professor, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x ao cubo, posso cortar? Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, professor, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, eu vou cortar, ué. Por que eu não posso cortar? Professor, se eu cortasse dava certo, por que eu não posso cortar? Bom, se você conseguir compreender o que eu vou fazer aqui agora, não tem por que você querer já sair cortando, tá? Porque você vai ver que é simples e é muito seguro. Então o que você vai fazer? Você está vendo que aqui tem x ao quadrado e aqui tem um x. Poxa, os dois membros têm x, então eu posso fazer o quê? Colocar o x do lado de fora, colocar ele em evidência aqui, ó. Então eu vou perguntar para vocês, x vezes que valor vai dar x ao quadrado? X vezes x. X vezes, está aqui fora, que valor vai dar x? X vezes 1. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Então, consegui colocar em cima aqui, ó, com um x multiplicando eles, tá? Vou tentar fazer o mesmo embaixo, que eu vou cortar um x com o outro. Olha só, vou botar o x para fora. Ah, professor, posso botar o 2? Não, por quê? Vou multiplicar 2 por qual valor para dar 3? Fica complicado, não fica? Então vamos pelo básico, aqui tem x e aqui tem x, então vou jogar o x para fora. Ponto final. X vezes que valor vai dar 2x ao cubo? X vezes 2x ao quadrado, tá aqui, ó. 2x ao quadrado. O x que está aqui fora vezes qual valor vai dar menos 3x? Opa, para dar menos 3x eu tenho que multiplicar pelo x. Então, ó, x vezes menos 3 vai dar menos 3x, certinho. E agora? Agora a gente fez isso daqui, ó, para poder cortar. Cortou x com x, vamos ficar só com x mais 1, x mais 1. E embaixo vai ficar 2x ao quadrado menos 3. Ponto final. E agora vem a misteriosa letra C, que muitos aí me perguntaram. Não é difícil, não é que seja difícil, é o que eu falei para vocês. Aqui, além da gente ter que saber a fatoração, a gente tem que relembrar os produtos notáveis, tá? Por quê? Quando a gente tem o quadrado de um menos o quadrado de outro, na verdade a gente tem o quê? O primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo, tá? Ah, é mesmo, professor, lembrei, tá vendo aí? Então é muito importante a gente sempre ter esses produtos notáveis na mente. Afinal, são produtos notáveis, são coisas notáveis, tá? Se você tem como gravar, é muito melhor. Memorizar é muito importante, pessoal, ainda mais na matemática. A matemática, eu sempre falo para vocês que a gente vai ter que estar sempre fazendo um equilibrar de pratos, tá? Como assim, professor? Sabe aquele cara que fica ali equilibrando um monte de pratinho com aqueles cabinhos, tipo cabinho de vassoura, equilibrando pratos? O cara consegue equilibrar um monte, bota até na testa. Então, na matemática é a mesma coisa. Só que você tem que saber qual é o mais importante, tá? Qual que requer mais atenção sua para você estar equilibrando. E os outros tem que estar ali também. Sempre. Por que você fala isso, professor? Porque o cara está sempre movimentando para equilibrar, não tá? Então na matemática também é assim, você vai ter que estar ali, ó, exercitando, por exemplo, produtos notáveis, vamos dizer 2%, vai ter que estar exercitando multiplicação, divisão, soma e subtração. Então você vai pegar os produtos notáveis mais complexos, com mais números, com números um pouco maiores, com multiplicações. E pessoal, é muito importante, tá? Muito importante mesmo, não esquecer o básico. Porque se você esquece algumas propriedades da multiplicação, ou principalmente de potências e raízes, a gente acaba deixando o prato ali quase caindo, que é um prato muito importante. Então é sempre equilibrando, tá? Sempre movimentando tudo. Então você tem que estar ali exercitando soma, multiplicação, divisão, operações básicas. Você tem que dar uma olhada lá em potências e raízes. Depois você tem que estar vendo ali já o outro sobre, na parte de geometria, sobre retas, sobre o que são ângulos opostos pelo vértice, relembrando tudo isso, entendeu? Então, não é que deu muito trabalho, mas é que se a gente pegar
abordar os assuntos básicos e estar sempre relembrando eles, não fica tão difícil, não fica uma coisa estressante do que a gente tem que pegar uma vez, 2 vezes ou 3 vezes por semana, só aquilo. Então, o que é legal? É legal vocês estudarem sempre, continuamente, durante a semana. Não precisa ser também 2 horas, pode ser 1 horinha só, pessoal. Quem não pode, quem cuida, ajuda os pais, então você estuda ali meia horinha, só para não enferrujar, tá bom? E com isso, quando chegar numa aula, quando chegar com um professor, uma pessoa que possa te auxiliar um pouco mais, você vai ter um monte de dúvidas. Você vai dizer, caramba, eu esqueci isso daqui, como é que eu fazia isso antigamente? Poxa, como é que eu conseguia fazer esse troço aqui? Parece tão difícil. Aí quando essa pessoa te relembrar, você vai falar, caramba, é fácil, né? Por quê? Porque você já vai ter a noção aqui, ó, de produtos notáveis, você já vai ter a noção de colocar em evidência, você já vai ter a noção aqui de portal de cima com de baixo. Então, aqui você está exercitando não só produtos notáveis, como a divisão, tá? Então, você já sabe que eu posso, se está multiplicando em cima, 2 vezes 3 dividido por 3, eu não preciso fazer 2 vezes 3 e dividir por 3. Eu posso cortar o 3 com 3. É mesmo? Vamos conferir de novo para relembrar. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. Ué, é o mesmo 2 que estava aqui, ó. 2 vezes 3 dividido por 3. É mesmo, professor. Caramba, eu não lembrava disso. Então é muito importante que vocês também digam o que vocês não conseguem entender, o que vocês não conseguem relembrar, tá? E vocês têm que saber o que é que vocês não relembram. Então, faz uma análise e olha assim, caramba, eu tenho uma dificuldade de simplificar, mas por que eu tenho dificuldade? É porque eu não entendo que isso aqui dá pra cortar com isso, mas por que não dá? Porque eu tenho preguiça de botar valores. Se eu botar aqui, ó, 2 mais 3, se eu botar valores aqui mais simples pro x e pro y, 6 e 3, acho que não. 6 mais 3, 9, 6 menos 3 vai dar 3, 6 menos 3 vai dar 3. Então, se eu tenho aqui 9 e aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3, será que eu posso cortar mesmo? Vamos ver se vai dar o mesmo valor. Então você tem que ver qual é o... poxa, eu entendi isso, eu sei disso, agora eu consigo compreender por que tem letra ali. Então às vezes é isso, às vezes a gente tem que relembrar lá o assunto de incógnitas, tá? Então, pessoal, é muito importante saber qual é o ponto que está dificultando você, tá? Qual é o ponto que está te atrapalhando. Como eu digo, é como uma consulta médica. Se você chegar para o médico e falar, doutor, tá doendo tudo, o doutor ele vai olhar no teu olho e vai tentar analisar o que você está querendo falar. Muitas vezes você está com um problema nervoso central e realmente está doendo tudo. Então ele vai fazer algumas perguntas como se fosse até uma entrevista ali com a pessoa, né, para saber se ela cometeu um crime, né? Ele vai tentando fazer a pessoa se contradizer, porque no momento que ele der um remédio, no momento que ele te medicar, não tem mais volta. Então se ele te medicar errado, é a assinatura dele que está ali. São 7 anos de estudo, muitas vezes mais do que isso, tá? 10 anos de estudo para a pessoa poder estar te ajudando. Então assim, é uma profissão que a gente tem que respeitar, tá? Eu dou o exemplo porque eu respeito muito, porque se você colocar na ponta do lápis, um médico para se formar, coitado, ele leva aí 7 anos no mínimo, 5 anos se ele for. Então assim, você vai ver que o que ele gasta para se formar merece respeito, porque ele está se formando, gastando muito dinheiro ali, se dedicando para ajudar as pessoas. E você fala, não, mas agora ele está de carro, mas é mérito. Se ele tem um bom carro, uma boa casa, é o que ele escolheu. E assim, uma pessoa que despende tanto dinheiro para estar ali trabalhando, realmente merece o nosso respeito, porque você muitas vezes não sabe como é o ambiente dentro de um hospital, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive. Então os profissionais de saúde merecem sim o nosso respeito, o nosso carinho, e eu sempre uso como exemplo porque é um exemplo muito bom que serve para vocês verem como o professor tem que lidar com vocês, e porque eu gosto muito da área,
gosto muito do setor de saúde e valorizo muito a vida de cada um deles, o serviço que eles prestam, o atendimento, que como ser humano, muitas vezes a gente não pode não estar num dia bom, pode não conseguir separar as coisas, então naquela correria, você às vezes um dia, 2 dias sem dormir, imagina o nível de estresse. Então, para ajudar as pessoas, e chega uma pessoa não compreende que ele está ali tentando fazer o bem e acaba maltratando ele ou falando com uma voz um pouco mais alta e acaba ali gerando um conflito. Então não tem nada a ver, né, a gente sair criticando. A gente tem que tentar ter compreensão, se colocar no lugar do outro. Então, sempre que vocês forem estudar matemática, pensa nesse exemplo que eu dou para vocês, porque é importante você falar para mim que ponto que tá doendo, que ponto que você tá. Às vezes você tá com uma dor no joelho esquerdo, mas você fala para mim que tá doendo direito. Aí se eu mandar cortar o direito, fica ruim pro meu lado. Então não adianta você falar para mim, professor, estou com muita dificuldade em propriedades de potência. Mas aí você não tem muita maestria na multiplicação. Aí você fala assim, poxa, professor, na real, eu não sei nem multiplicar direito, professor, então... Então, na real, você tem que falar mesmo, professor, eu não sei multiplicar direito, então me ajuda aí, me ajuda a multiplicar, me ajuda a relembrar isso. Eu vou te ajudar sem problemas, tá bom? Então, pessoal, esse foi o assunto aí, nossa introduçãozinha sobre frações algébricas, tá? A gente falou sobre a simplificação, a gente falou sobre o valor numérico, tá? Quando a gente atribui um valor para ela, e a gente falou aqui, ó, que o denominador não pode ser zero, tá bom? Então, a parte de baixo não pode ser zero. E só para relembrar, a gente botou aqui, ó. Como é que eu faço para achar isso daqui? Bota igual a zero, tá? Ah, eu quero achar o valor que não pode ser zero, então vou botar igual a zero. W menos 5 igual a zero. W igual a 5, tá? O zero está do outro lado. W menos 5 finge que aqui é igual a zero. Então W igual ao 5 vai passar para o outro lado como? Igual sinal de mais, né? Então vai ser o 5 mesmo, o sinal de mais. Então W vai ter que ser diferente de 5, tá? Quem quiser manter o sinal de igual, só para simplificar, porque às vezes a gente tem uma resistência com isso daqui, ó. Então você vai falar, ó, W vai ter que ser igual a 5, para aqui virar zero, tá? W menos 5 igual a zero. Então, para W menos 5 dar zero, W tem que ser igual a 5. Opa, mas eu não quero isso, eu quero que não dê zero aqui embaixo. Então W vai ter que ser diferente de 5. Show? Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente encerra a nossa introduçãozinha. Eu espero que ajude muito vocês nesse tema. Como eu falei, não tenho dificuldade, não tenho resistências, tá? Dificuldade a gente sempre vai ter, mas não tenho resistência com esse tema. É um tema muito importante, a gente vai estar sempre usando ele aí na nossa vida.